Fala galera, aqui é o Paulo Vinícius Coelho PVC e eu tô aqui para falar de uma das maiores rivalidades do Brasil. Na minha opinião, a maior rivalidade nacional do futebol brasileiro. Flamengo e Atlético têm uma rivalidade de 40 anos. Para mim, até hoje, a mais forte rivalidade entre clubes nacionais. Flamengo e Atlético é diferente. Essa história começa em 1980. Eram dois dos maiores times da história. Em 80, o Flamengo tentava ser campeão brasileiro pela primeira vez. Não era ainda a formação clássica campeã do mundo. O Atlético tinha montado o melhor elenco da sua história. Era um timaço. Era muito equilibrado. A torcida do Atlético até hoje reclama muito da arbitragem de José de Assis Aragão, especialmente pela expulsão de Reinaldo. Ganhou de Silvestre, boa jogada, pé direito. Golaço sensacional, golaço de Nunes. No meu ponto de vista, o Flamengo venceu aquela decisão porque mereceu. O segundo grande capítulo dessa rivalidade é Flamengo 0, Atlético 0, desempate, jogo de desempate no Serra Dourada, Libertadores de 81. O Flamengo e o Atlético estavam na mesma chave, houve dois empates por 2-2 e no terceiro jogo, com 30 minutos, o Galo teve 5 jogadores expulsos por José Roberto Wright. E aí sim, era muito difícil explicar o que tinha acontecido. E é muito difícil para o atleticano suportar. Eu entrando no jogo pegado, muita falta, muita pancada. Eu chamei os dois capitães e falei, ó, o primeiro que der, sai. O Atlético deixa o campo e vai à Conmebol pedir a classificação, que evidentemente ficou com o Flamengo, porque quem deixou o campo sem o número de jogadores para permanecer na partida foi o Atlético. E o Flamengo avançou para ganhar aquela Libertadores e para depois ser campeão do mundo contra o Liverpool. O Atlético nunca aceitou aquela decisão e essa, de fato, é uma decisão num jogo muito particular da história do futebol brasileiro. O terceiro grande capítulo dessa história é Flamengo e Atlético, decisão semifinal do Campeonato Brasileiro de 87, Copa União. O Atlético chegou invicto à semifinal. Eram 2 grupos e classificavam-se o campeão do primeiro turno de um grupo, o campeão do segundo turno do mesmo grupo. O Atlético ganhou os 2 turnos e o Flamengo só entrou porque o regulamento previa que, nesse caso, o segundo colocado disputaria a semifinal. Hoje é inacreditável pensar que o favoritismo era do Galo. Dos 11 titulares do Flamengo, 9 jogaram Copa do Mundo. Então como explicar que o Atlético fosse favorito contra um time tão superior como mostra a história do futebol? O Atlético estava invicto, o Atlético não perdia para ninguém. O Atlético era campeão dos 2 turnos e o Flamengo derrubou o Atlético com 1-0 no Maracanã. Acabou a invencibilidade. Então no Mineirão o Atlético continuava favorito, porque ia jogar em casa, com o Mineirão com mais de 100 mil pessoas. E o Flamengo fez 1-0, 2-1 e teve o lance mágico de Renato Gaúcho partindo em velocidade para fazer o terceiro gol contra João Leite. Um jogo extremamente tenso, com a torcida do Atlético atirando objetos do campo, acertando o lateral o Leandro Silva. Teve muita polêmica naquele jogo, mas foi um jogo que o Flamengo mostrou ser superior ao Atlético, apesar de o Atlético ter chegado como favorito. Esses 3 capítulos mostram a sedimentação dessa rivalidade de 40 anos, que deixou histórias também mais recentes. Em 2014, o Atlético eliminou o Flamengo com uma vitória por 4-1 no Mineirão na semifinal da Copa do Brasil. 4 Atlético, 1 pro Flamengo! Quando parece impossível, o Atlético gosta! Primeiro jogo no Maracanã, 2-0 pro Flamengo. Rádio Globo narrou classificadaço. E o assessor de imprensa do Atlético, Domênico Bering, diretor de comunicação do Atlético, percorreu as bancas de jornal do Rio de Janeiro e recolheu todos os jornais com as manchetes. Galo ensopado, Galo na panela, Galo freguês. Levou todos esses jornais para Belo Horizonte. Na terça-feira anterior ao jogo, véspera do jogo, ele entrou na sala do técnico Levir Coupe e abriu todos os jornais na mesa do Levir, imaginando que o Levir pegaria esses recortes e levaria para motivar os jogadores. O Levir Coupe olhou para os jornais, recolheu, rasgou, jogou no lixo. Você pode ficar tranquilo que o Atlético vai eliminar o Flamengo.
mas eu não vou jamais conseguir passar esse seu sentimento para os jogadores. Esse sentimento é seu, é da torcida, mas os jogadores não vão incorporar esse sentimento. Eles precisam vencer o Flamengo porque eles precisam vencer o Flamengo. E sem nenhum tipo de motivação pelas manchetes, o Atlético ganhou do Flamengo de 4-1, para delírio da torcida, que tinha ali um sentimento de vingança, e do técnico Levir Coupe, que simplesmente tinha conseguido ganhar o jogo e eliminar o rival. O Atlético cumpre a missão de marcar 4 gols depois que o Flamengo fez 1. Luan! O Atlético com esse resultado vai se classificando.